Oi, tudo bem? Esse aqui é o canal Somando Mentes, o meu nome é Eduardo e nós estamos na jornada da leitura do livro de Salmos, que tem por objetivo fazer com que você desperte para ler cada vez mais esse livro de sabedoria. Não só Salmos, mas a Bíblia toda, porque nós estamos num projeto, claro, da leitura total da Bíblia. Mas isso já é outra história e você vai nos acompanhar nessa jornada, não vai? Então vem comigo, hoje é dia do capítulo 63 e do capítulo 64. O versículo 1 do 63 já diz assim, ó Deus, Tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Esse anseio de buscar a Deus deveria ser, pelo menos, o mais motivador da nossa vida. Nós nos motivamos para muita coisa, ou pelo menos deveríamos. Nos motivamos para trabalhar, nos motivamos para estudar, nos motivamos nos relacionamentos, mas o mais importante deveria ser buscar a Deus, porque tudo mais seria muito mais fácil de realizar através da ajuda do Senhor na nossa vida. Concorda comigo? Agora, olha só o versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que a vida. Sabe, muitos elementos a gente precisa para viver. 3 são básicos, olha só, oxigênio, alimento e água. Cada um deles tem um X tempo. Eu acho que parece que oxigênio é uma média entre 4 e 5 minutos. Eu não sei nem se você consegue chegar nesse tempo, ficar em apneia, ou seja, sem respirar por esse tempo. Mas a ciência diz que há pessoas que conseguem até mais, mas enfim, a média, vamos pensar na média? Esse tempo de 4, 5 minutos, done, acabou, nós morremos. Agora, outra história, alimento. Quanto tempo a gente pode ficar sem comer? Já viu as pessoas falando 40, 50 dias? Ok, mas também há um tempo. E beber uma água então? Em média, se o clima é muito quente, eu já li que é 3 a 4 dias. Se o clima for mais frio, que daí a gente perde menos líquido, talvez chegue até 7 dias. Eu li uma reportagem sobre isso. Mas enfim, não temos prazo ilimitado ficando sem esses 3 elementos. Agora, qual é o nosso prazo se ficamos sem a graça de Deus na nossa vida? Sabe me dizer isso? O prazo é da nossa vida, que é curta, independentemente de qualquer parâmetro que você pegue dessa terra, porque o parâmetro correto deveria ser a eternidade. Então, desses elementos que nós temos, a graça do Senhor realmente é a mais importante. E o apóstolo João, no capítulo 4, versículo 14, ele aborda um aspecto interessante do que Jesus se comportou encontrando uma mulher, a chamada mulher samaritana, que ele encontrou na borda de um poço e ele estava discutindo coisas profundas sobre a vida e, óbvio, como eu e você, ela não estava entendendo nada. Ela só estava focada na água, naquilo que ia matar sua sede naquele momento, aquilo que o corpo dela estava pedindo. Assim como mais ou menos eu e você fazemos. Envolvidos pelas coisas do dia a dia, nós esquecemos aquilo que realmente importa, só que é sobrenatural. Não está no nosso ângulo de visão porque a gente só enxerga relacionado diretamente à nossa altura espiritual. Deus estava enxergando numa altura muito maior. E olha só, ele vai dizer assim no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A vida eterna. Então, olha o que fala lá, indo para o capítulo 64, versículo 2, diz assim, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto. Muitas vezes nós envolvemos num tumulto tal que nós não conseguimos enxergar a importância justamente dessa graça e desta água espiritual que vai nos alimentar. Não como somente algo momentâneo, mas ela vai hidratar o nosso corpo espiritual. Ela vai alimentar inclusive o nosso corpo físico, porque vai nos fortalecer com a saúde que a gente precisa. Então aí que está um dos grandes segredos do Evangelho, é saber que mesmo com o tumulto ao nosso redor, se nós estamos debaixo dessa graça do Senhor, nós seremos então hidratados e alimentados pelo mesmo elemento, que a água de Jesus é a graça do Senhor na nossa vida. E vem comigo ali para o versículo 10, que diz assim, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Então, se eu tenho a graça do Senhor na minha vida, se eu já busco Ele de uma maneira ansiosa de encontrar, e eu não estou preocupado com o tumulto ao redor, porque não importa o tumulto que está ao meu redor, ao seu redor, o que importa é o relacionamento íntimo que eu tenho com Deus e o que Ele vai transformar aquela tristeza, então, em alegria. Então, nós andarmos
como justos e confiarmos no Senhor é o segredo da minha e da sua vitória. Então, receba a vitória nesse momento na sua vida, beba dessa água que é para a vida eterna e Deus abençoe tua família, Deus abençoe o seu dia, leia a Bíblia e liberte-se e compartilhe esse vídeo para que outros também venham a beber da água que é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!